O encontro de hoje é para falar sobre alimentação, que é um ponto super forte para bastante gente. Algumas crianças, elas têm recusa para receitar qualquer alimento novo, recusa para aceitar um prato, ou que o prato seja diferente, ou que o talher seja diferente, ou que o lugar na mesa seja diferente, ou que uma pessoa diferente tenha preparado a comida. A gente tem vários casos que pegam todos esses pontos. E também existem outras crianças que têm compulsão por comer. Algumas das nossas crianças parecem que comem absolutamente tudo o dia inteiro. Então a gente vai tentar falar como a alimentação como uma forma geral e depois dar algumas ideias para essas crianças. Então por que nós comemos? A gente come porque a gente está com fome, a gente come pelo sabor da comida, porque a gente gosta da comida, a gente come porque é parte de um evento social, um jantar de Natal, todo mundo tem que comer alguma coisa, senão é falta de educação. Quando a gente vai numa festa, a gente precisa comer alguma coisa, a gente até come por educação mesmo. E muitas vezes a gente come por hábito, pelo hábito de comer, E muitas vezes a gente come porque a gente está com tédio. Ou então a gente pode também comer porque a gente está ansioso. Ou a gente pode deixar de comer porque a gente está ansioso. Então a gente tem que pensar que a emoção também bate, entra dentro das nossas questões de alimentação também. Então, mas muitas das nossas crianças, típicas ou com necessidades especiais, elas não são motivadas por comer por essa razão, nem pela fome. Algumas podem ter dores intestinais. Não é incomum as nossas crianças terem problemas paralelos. Eu digo que questões de intestino, muita gente fala por aí que as questões de intestino são do intestino da criança autista. Eu acho que muitas das nossas crianças também têm problema de intestino. E que teriam problema de intestino mesmo se não fossem autistas. Isso que a gente tem que pensar. As nossas crianças são crianças também. Elas pegam virose, elas pegam febre, elas têm outras questões de saúde também. Com o autismo, por elas terem um atraso no desenvolvimento, por elas já terem uma questão neurológica, vamos dizer que elas são mais suscetíveis a ter esses tipos de outras síndromes e outras doenças. Então a gente tem que ficar de olho nisso, que nem tudo é manha, nem tudo é birra, nem tudo é porque eles têm autismo. Algumas vezes eles têm questões gastrointestinais também. Eu acho que vale investigar. Como o nosso caso com o Pedro, ele tinha diarreia crônica quando ele tinha 3 anos de idade. Ele tinha diarreia, a gente tinha 4 pares de sapato, porque ele usava fralda ainda, a gente desfraldou ele aos 4 anos. Ele tinha uma diarreia que simplesmente vazava da fralda e ia até os sapatos. E a gente tinha que trocar os sapatos, a gente tinha que trocar tudo. Eu me lembro pensando que começaram a questionar por 3 anos de idade, quando que a gente ia começar o desfraude. E eu pensei, como é que eu vou desfraldar uma criança com esse tamanho de diarreia? Não tem nem como, não tem nem como pensar. Não tinha casa. E a gente foi atrás de um especialista gastrointestinal. A gente rodou muita coisa. A gente fez dieta com o Pedro, a dieta de glúten e caseína. Com isso, a gente acabou substituindo alguns dos produtos por soja, que fez ele piorar muito mais, porque ele tinha, na verdade, alergia à soja, não ao glúten e à caseína. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz os substitutos. Ele ficava com uma barriga imensa, super irritado. Ele passou, por causa do aumento da soja, do consumo da soja, ele passou a não dormir de dor abdominal. Ele dormia debruçado em cima do travesseiro. Então, são pontos que a gente precisa ver muitos gases aos 3 anos de idade. A gente foi rodando, foi tentando fazer testes de alergia nele para descobrir o que ele tinha. E a gente não achava, trocando a alimentação dele, principalmente com a retirada do leite, que não deixa as fezes tão mole, a gente melhorou para 2 episódios por dia. Já era mais palpável do que os 4 episódios por dia. Depois a gente veio descobrir, quando a gente levou ele num especialista no Children's Hospital em Seattle, que ele tinha uma coisa que se chama toddler diarrhea, que eles disseram que é muito comum. A criança que tem algum atraso neurológico, às vezes também tem um atraso orgânico. Então a gente teve que voltar a alimentação dele, tão leve quanto a alimentação de um bebê, porque o intestino dele só conseguia processar uns alimentos mais suaves do que alimentos que já teriam na idade dele, porque ele tinha esse atraso também no sistema gastrointestinal. E o gastro falou pra gente que próximo dos 5 anos de idade, isso iria melhorar muito. E aconteceu. Perto dos 5 anos de idade, houve um amadurecimento natural do intestino dele, e ele passou a fazer pela primeira vez na vida um cocô formado. Eu me lembro que foi até uma coisa engraçada que teve, que eu levei o Luiz ao pediatra, porque eu estava super preocupada, porque o cocô do Luiz era muito sequinho. E eu tinha como parâmetro Pedro. E foi aí que eu descobri que o problema era o Pedro, não era o Luiz, Mães, de primeira viagem, a gente que ainda cresce com os filhos longe das avós, você fica sem saber. Pra mim, como o cocô era mole, assim, sempre foi. Na hora que o do Luiz endureceu, eu falei,
tem alguma coisa diferente aqui. Então foi uma maneira que eu acabei descobrindo, foi por causa do irmão. Eu nunca tinha imaginado que o que o Pedro tinha era um problema, porque você entra nesse ciclo. O bebê recém-nascido, né, e até 1 ano, ele faz muitos cocôs por dia. Então a gente não perdia um pouco o parâmetro para saber o que era que ele teria que ter amadurecido ou não. Então vale investigar quando a criança também tem refluxos, quando ela tem quando volta da comida, como ela tem vômitos, todo esse líquido gastrointestinal queima a garganta. E isso pode criar traumas na criança de não querer comer também. Então vale a pena investigar. Não adianta enfiar a comida goela abaixo da criança se ela está tendo refluxo porque está doendo. Ela nunca vai ter o prazer no comer. Não tem como. É orgânico, é físico. Essa criança ela precisa primeiro ser tratada como uma criança de refluxo. Esquece o autismo. Vamos tratar primeiro o organismo da criança para depois ir tratando as outras coisas. Muitas das nossas crianças, por essas questões e pela questão do autismo, elas desenvolvem fobias. Fobias pode ser fobia a um brinquedo, pode ser fobia a um carro, pode ser fobia de entrar em algum lugar, pode ser fobia de entrar no pediatra, pode ser fobia de entrar na escola e pode ser fobia por comida também. Isso está dentro do quadro do autismo, né? Elas têm uma reação, quando a reação emocional dela é muito forte contra o alimento, a gente pode começar a levantar sinais de que essa criança pode estar com uma fobia, sim, ao alimento. Pode ser uma fobia causada porque ela já teve um refluxo alguma vez, típico, normal, não necessariamente que seja um problema médico. Pode ser que ela já tenha engasgado com a comida e ela ficou com aquele trauma de comida sólida, então eu não quero comer mais. Principalmente as crianças que vêm comendo bem e de repente elas entram numa questão que ninguém sabe porque pode ter sido um engasgo que a gente não percebeu. As nossas crianças, essa que é a grande questão, elas desenvolvem fobias a algumas coisas que a gente não percebe que elas passaram por aquele susto tão grande porque elas não têm a corregulação emocional. Então quando uma criança é típica, ela tem um engasgo, ela vai tossir, ela vai olhar para você e ela vai procurar por socorro. Quando a criança com autismo tem um engasgo, ela vai viver aquele engasgo sozinha. Porque ela não tem essa questão, esse é o quadro do autismo. Ela não tem a questão de procurar o outro como uma solução, de procurar o outro como uma ajuda emocional para ela. Então, uma vez ela passando esse engasgo sozinha, não precisa nem ser um engasgo muito grande, ela começa a ter uma fobia de comer. É melhor eu não comer essa coisa sólida, ou é melhor eu não comer nenhum alimento verde, porque eu engasguei com uma alface, a alface é verde, eu não vou comer. Porque eles começam a fazer toda essa lógica dentro da cabeça deles, e aí a gente começa a ver tudo isso. Fobia é um medo real, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. A gente não pode ir muito forte nas nossas crianças, principalmente quando elas desenvolvem alguma fobia, porque fobia é um medo real. É super comum, só vou abrindo um parênteses aqui, algumas das nossas crianças elas têm dificuldade com ruídos. E aí muita gente fala, ela não gosta de sons, ela tem dificuldade com os ruídos, e de repente você vê a criança num lugar barulhento. Aí você fala, mas ela não tinha dificuldade? Não, são só alguns. Quando são só alguns, é uma fobia também, é algum barulho daquele tipo que deu medo na criança, e toda vez que ela ouve aquele barulho, ela tem uma reação orgânica, fisiológica de medo, de fobia por causa daquele barulho. Muitas coisas, às vezes com textura, às vezes com cheiros, né? A gente tem algumas vezes muito, o cheiro, o odor, ele vai muito na nossa memória, então a gente tem muitas das nossas crianças, parece que tudo, elas primeiro sentem o cheiro para saber se elas estão seguras ou se elas não estão seguras, e isso vai por uma questão, né, sensorial que vai direto na nossa memória. Então quando elas, não gosto desse cheiro e começam a ter alguma coisa, você fala, nossa, mas não é tão forte, pode trazer uma memória para elas de medo e elas estarem realmente sentindo medo naquele momento. Então a gente precisa pensar bastante nisso. A gente precisa também, algumas das nossas crianças, eu sempre brinco, nem todo mundo cai em diagnóstico, tem gente chata também, né? Então a gente tem, algumas das nossas crianças, às vezes tem uns comportamentos que são puramente controladores e que não são fobias, então a gente precisa saber distinguir. Para saber a distinção de uma fobia, ela é constante naquele mesmo estímulo, ela sempre causa essa reação, e a criança ela tem dilatação da pupila, ela treme, se você colocar a mão no coração, ela está com batimento cardíaco acelerado. Quando ela está assim, organicamente, né, com uma reação dessa, ela está num sistema, o sistema nervoso dela entrou numa fobia, entrou num estado de medo, não é puramente uma manha. O que acontece com as nossas crianças, às vezes, quando elas entram por manha, por controle em alguma coisa, e você sabe que é manha, vai checando sempre o batimento cardíaco dela, porque às vezes elas entram na manha, e a manha faz com que elas entrem num estado de medo.
E aí a gente tem que ajudar elas a se acalmar e não tentar só colocar limites e consequências com elas quando elas entram nessa questão de medo. Então ela pode estar num comportamento com a comida de recusa, de manha, de birra mesmo, de não querer comer porque ela quer a coisa do mesmo jeito, que a gente já vai ver mais pra frente que algumas os mesmos rituais que eles fazem em torno das coisas, eles podem fazer em torno da comida também. Só que o fato de você insistir, isso pode causar também algum estado de medo na criança. Os estados de medo, a gente tem que aprender a passar por eles. Então a gente não vai parar, minha criança ficou assustada, então melhor eu não fazer nada disso. Não, a gente tem que expor elas aos pouquinhos, gradualmente, para que isso deixe de ser um estado de medo, para que isso deixe de ser uma fobia e a criança consiga conviver melhor com o mundo ao redor. O tratamento da fobia, ela geralmente envolve expor gradualmente a pessoas, objetos, situações às quais elas têm medo. É muito comum a gente falar isso com tinta e massinha de modelar com as crianças quando elas não querem tocar, né? A tinta, meu filho não quer pintar, e é muito comum todo mundo falar assim, para pintar então você precisa expor aos pouquinhos a criança, chegar perto com a tinta primeiro, fazer ela só colocar um dedo, depois... Com a alimentação é a mesma coisa se a questão é com a fobia. Ela vai precisar primeiro tolerar o alimento perto dela para depois chegar um dia a experimentar o alimento. Então a gente tem aqui uma criança com fobia. A gente vai ter um exemplo de uma criança com fobia já em tratamento, mas é muito bacana porque no final ela tem a reação que não é extrema da fobia, mas ela tem uma reação de fobia, então é muito bacana para ter o exemplo, para mostrar para vocês. Então primeiro, o que a gente fez com o Davi? Primeiro ele precisava tolerar o alimento. Primeiro a criança precisa saber, muitas vezes o que acontece, quando a criança não gosta de comida, o Pedro odeia banana em casa, e a gente mantém sempre a banana à vista dele. O que a gente faz geralmente quando acontece? Você tenta fazer a sua rotina mais leve. Então, meu filho não gosta de banana e ele tem um chilique toda vez que ele passa na fruteira e tem a banana, a família passa a não comprar mais banana, porque você quer evitar aquilo. Só que aí a gente está reforçando essa fobia dele. Então ele vai falar, nossa, realmente a banana era assustadora, ainda bem que eu avisei todo mundo aqui em casa que essa banana era terrível, ninguém mais compra banana. É o que passa na cabeça da criança. O que a gente precisa fazer? Sempre expor a criança com alimento na mesa. Então o que a gente faz, essa questão do Pedro com a banana, a gente tem a banana sempre na fruteira. Eu como banana todo dia, o Luiz come banana todo dia, é um hábito da família, a gente tem a banana na mesa. Depois o Pedro começou a ter que tolerar a gente comer a banana perto dele. E ele corria da gente. E a gente seguia. Aí a gente ia travando ele em certos momentos, quando ele estava com o iPad, não podia levantar, e comia a banana, fazendo com que ele tivesse uma motivação para tolerar a gente comendo a banana perto dele. Ele não come banana até hoje, mas hoje ele já tolera as pessoas comendo banana perto dele. Então, quando a gente faz a criança, ela tem que tolerar primeiro a comida estar na mesa. Então, se eu quero trabalhar com meu filho, a questão dele comer a banana e o problema é a banana, eu posso ter uma banana na mesa. Depois eu posso ter uma banana descascada, um pedacinho de banana no prato dele. Ele não precisa comer a banana, ele só precisa tolerar que a banana fique ali. Parece simples falando, mas essa banana vai voar 1000 vezes. E 1000 vezes ela vai voltar para o prato. Porque é a única maneira. Então, isso pode levar semanas para que a banana finalmente fique no prato e não precisa ser tocada e nem experimentada. A banana só precisa existir ali no prato. Acho que com o Lucas a gente fez a alface. A alface só precisa estar no prato, não precisava experimentar a alface até o dia que ele mesmo decidiu experimentar a alface. Então a banana fica ali no prato e ninguém precisa fazer nada. Quando a banana parou de voar, semanas depois, porque tudo isso demora um tempo, a criança precisa encostar o dedo na banana. Ela não precisa comer a banana, ela precisa encostar o dedo da banana. E isso demora também, até a criança aceitar encostar no dedo. A criança aceitou encostar no dedo a banana, ela pode pegar um pedaço da banana na mão. Que já é um passo muito maior do que só encostar, porque encostar eles encostam rapidinho. Então ele precisa segurar a banana, não precisa ainda levar a boca, só precisa segurar. Isso também demora semanas. Na hora que a criança está segurando a banana na mão, ela começa a colocar perto da boca. Ela não precisa comer a banana, mas ela precisa colocar na boca. Ela precisa lamber a banana. Semanas depois. Tudo isso são passos a passos. Cada pontinho desse são semanas depois de você tentando o passo de cima até ele chegar. Precisa lamber o alimento e depois ela precisa experimentar. Uma das coisas super importantes é a criança precisa experimentar de tudo. Ela não precisa gostar. E uma das coisas que a gente faz, principalmente com as crianças mais de alto funcionamento, as que falam, a criança botou na boca, você fala, gostou? A resposta é
não. Ela foge daquela resposta. Bom, se eu disser que não, então eu nunca mais preciso botar isso na minha boca, eu nunca mais preciso botar mais nada diferente na minha boca. Então a gente nunca vai ficar naquela expectativa para saber se a criança gostou ou não, porque o nosso gol também é só que ela experimente. Eu não quero saber se ela gostou ou não do alimento, eu preciso que ela experimente o alimento. Então ela experimentou e você não fala nada. Para crianças mais de alto funcionamento, a gente pode fazer tabelas, e a gente costuma dizer, que vai aparecer mais para frente, que para você gostar, isso é científico, para você gostar ou não de algum alimento, você precisa experimentar de 10 a 20 vezes. Então com o Lucas uma vez a gente fez uma tabela que ele precisava experimentar 17 vezes, para daí dizer para a gente, porque ele já dava a resposta, não gostei. E a gente falava, não, era só experimentar, senão, a gente não quer saber ainda se você gostou ou não. Você vai ter que experimentar 17 vezes para dizer se você gostou ou não. Então ele tinha ali a alface, a banana, a laranja, né, todas as coisas que eram da listinha que ele ia experimentar, e ele tinha que fazer os xizinhos. Na hora que ele chegasse em 17, é que ele podia dar o aval dele, se ele tinha gostado ou não. Porque a gente precisa que experimente várias vezes. Quem é das gerações dos 40 e poucos anos aqui, não sei se lembra quando entrou a comida japonesa no Brasil. Né? Era uma coisa super esquisita, quase ninguém gostava. E depois as pessoas passaram a experimentar, e você precisa experimentar mais de uma vez. E algumas pessoas passaram a amar a comida japonesa, outras a detestar. Mas a gente precisava passar por isso. O nosso paladar de primeira não conseguia decidir se a gente tinha gostado ou não tinha gostado. Porque é assim, é a mesma coisa com as nossas crianças, é a mesma coisa referente a qualquer alimento. Esse é Davi. O objetivo dele é só lamber. Davi mais demoradamente. De primeira, eu não diria para ficar insistindo, que nem eles insistiram, só uma lambida de uma vez e acabou. Ele já está há um tempo nesse processo. Ei, vai mais dentro da boca, mais dentro, devagar. Ó, tem que contar de 3. Não, tá encostado na língua. Assim, ó. Ele, vocês podem ver, olha a reação dele. Ele estava tudo bem, ele está no estágio que ele consegue lamber, e ele consegue lamber várias vezes. Uma criança não chegava perto de nada que não fosse mocelinha, isso é ótimo. Né? Então, ele já está conseguindo lamber. Na hora que o pai insiste, agora você morde, ele entra na fobia, morder demais. Ele não teve um chilique, ele não teve... A sorte é que ali eles sentiram e eles pararam de insistir. Ele não precisa, a criança não precisa ter um ataque extremo para mostrar que ela entrou em fobia. Ali na hora que ele se encolhe, ele é uma criança que ele tem um quadro de fobia com o alimento, sim. Ele até, tudo tem que ser da mesma marca, tem N outras coisas. Posso só comentar um comentário? É o meu neto, Davi, né? Então, assim, a Tatiana, ele toma mamadeira, né? Que acho que é o que sustenta ele, né? Um leitinho com filão. E ele, até o liquidificador para ele é uma dificuldade, tem que ser o liquidificador dele. Ele estava em casa, eu fiz a mamadeira, ele me ajudou a colocar os ingredientes, né? Para fazer a mamadeira. E ele já ficou olhando para o copo do liquidificador, que era diferente. Eu bati, né, o que estava dentro, coloquei na mamadeira dele, ele olhou assim e falou, não é assim, não é do meu jeito. Aí eu peguei e falei, como, Davi? A vovó fez do jeito que você ajudou a fazer a mamadeira. Não, que o liquidificador está estragado. E aqui a gente entra a questão do liquidificador, né? Uma das características comportamentais prováveis do autismo é a insistência na mesmice e a resistência a mudanças. Então a gente tem um grupo de crianças sim que tem fobias, e a gente tem um grupo de crianças que tem fobia e a resistência a mudanças, e a gente tem um grupo de crianças que só tem a resistência à mudança, principalmente dentro do espectro, porque é uma característica do espectro: resistência ao novo, resistência a experimentar alguma coisa diferente, resistência a ter qualquer mudança. E eles criam todos os rituais. Essa criação de ritual que as crianças têm, que pode entrar também dentro da alimentação, ela só vai ser sanada, vamos dizer assim, ela só vai melhorar se elas forem expostas a diferentes rotinas, de maneiras graduais. A gente não pode virar a vida de ninguém de ponta cabeça de uma hora para outra. Ou então, tem alguns casos nos Estados Unidos que eles já falaram que a família entra tão em fobia de não fazer todas as coisas sempre igual, que vira uma rotina fazer tudo sempre diferente. Também nem lá nem cá. A gente precisa entrar numa normalidade para a família
funcionar. Então tem toda a questão, insistir de repente em casa com um liquidificador diferente para o Davi, ou insistir também em outras rotinas diferentes. Às vezes a gente pensa, a alimentação para as mães, eu acho que é a que mais impacta a gente emocionalmente. Quando a criança nasce, o nosso trabalho maior é alimentar o bebê. E mãe fica com isso. E o filho tem 40 anos, a mãe tem 60 e segue na mesma coisa, querendo saber se comeu bem, né? Eu tenho uma senhora que eu digo que ela é quase como minha mãe em Minas, e toda vez que eu vou lá, ela acha que eu tô muito magra. E eu preciso sair de lá com uns 2, 3 quilos a mais, senão ela não tá satisfeita, não tem jeito. Que é disso, cuidar, né? A gente cuidar do outro é o alimentar. Então impacta a mãe muito forte essas questões de alimentação, seja por fobia, seja pelas questões das mesmices. É muito difícil para as mães lidarem com isso. A gente precisa do apoio dos profissionais, mas que os profissionais também entendam que é muito difícil para a mãe. Que a mãe não está querendo fazer com que a coisa não ande. É que é muito difícil. Os dois precisam de apoio. E a gente tem essas crianças. Muitas vezes a gente fala, quando recebe o diagnóstico, as pessoas falam, precisa colocar rotina na parede, a criança sempre seguir a mesma rotina. Eu digo, e não é. Depende das coisas, porque as nossas crianças, elas precisam saber que sim, existe uma rotina no dia, assim como nós precisamos saber que existe uma rotina no dia, mas a gente também precisa saber que existe uma flexibilidade na rotina do dia, e a gente precisa ensinar para as nossas crianças, principalmente, que existe uma flexibilidade em tudo. E é onde elas criam mais resistência, principalmente em torno das coisas dela, né? Então a gente tem, em torno da alimentação, o nosso objetivo maior é fazer com que a criança experimente o sabor do alimento. A gente não vai se importar no começo com a quantidade que a criança come, a gente não vai se importar se ela gostou ou se ela não gostou, principalmente com aquela cara, gostou. Que a gente fica, que a gente quer que a criança goste, principalmente que é uma coisa que a gente faz todo dia, a gente quer muito que eles gostem, né? Então a gente não tem. Então você só desenvolve a preferência por algum alimento depois de prová-lo, a gente precisa estar com isso na cabeça. Então nossas crianças, elas precisam provar de 10 a 20 vezes, isso é qualquer pessoa, para saber se ela gosta ou não de um alimento novo, né? E a gente precisa saber da nossa criança, não precisa gostar, ela tem que comer e nem mesmo dar opinião sobre um alimento. A gente não precisa perguntar para ela, e aí, você gostou ou não gostou? Mesmo que a gente fale, tudo bem, ela não precisa gostar. Não pergunte, gente. Quanto mais a gente pergunta para as nossas crianças, mais a gente dá abertura para a discussão. Né? Isso qualquer coisa. Se você vai em qualquer... Isso é com qualquer pessoa, na verdade. Se você pergunta, você está dando abertura para a opinião da pessoa, e você está dando abertura para ter uma opinião diferente da sua. Então, você quer comer? Eu estou abrindo para ela se ela quer ou se ela não quer. Se eu quero que ela experimente, se o meu objetivo é que ela experimente, você experimenta. Acabou. Eu não vou perguntar, você quer experimentar? Não quero saber se ela quer ou não. Ela vai experimentar, porque a gente está nesse nosso plano de que vamos experimentar mais coisas. Então a gente tem que ter a postura da fala com essa intenção também. Então a gente tem que pensar, né? O que eu considero um problema para comer? Eu considero um problema para comer porque meu filho não come feijão? Eu considero um problema para comer porque meu filho não come nada, só toma mamadeira. Eu considero um problema para comer porque meu filho só come papinha e não come nada sólido e ele está com 12 anos. Eu considero um problema porque meu filho não come verduras e salada, mas ele come todo o resto das outras coisas em qualquer lugar. Então, o que eu considero, o que eu como família considero um problema de alimentação? E a gente vai ver que existem problemas para comer, são variados. De família para família, pela cultura familiar e pela questão como a mãe vê essa relação de alimentação com a criança. Então não é somente, a gente não vai ver somente crianças magrinhas com pais aflitos por questão de problemas para comer. Às vezes a gente vê criança com sobrepeso porque a criança não se alimenta de forma saudável. Ou então a mãe não consegue ver ela fazendo uma refeição de comida de verdade, né? Tá sempre picando e não consegue fazer com que ela sente à mesa e coma, né? de uma forma social e de uma forma saudável. E aí a gente tem que pensar qual é o cronograma de refeições e lanches da criança. Porque geralmente quando a criança tem alguma dificuldade em torno da alimentação, se a gente for olhar, a criança não tem um cronograma dentro da família de refeições e de lanche. Praticamente a criança, quando ela tem fome, ela pede e aí ela é servida. Ela não tem dentro da rotina dela. E aí a rotina para a alimentação é extremamente importante para qualquer pessoa que queira ter uma alimentação saudável. O nosso organismo, ele fica naqueles horários, quando ele aprende os horários que a gente vai
vai comer, ele fica já esperando pela comida. Então ele queima a caloria antes, porque ele sabe que ao meio-dia você vai almoçar. Ele queima a caloria porque ele sabe que às 3 horas da tarde vem um lanche. Ele queima a caloria porque ele sabe que às 6 vem um jantar. Ele queima um X tantos de caloria porque ele sabe que às 8 horas da noite você vai comer mais alguma coisa 9 horas da noite antes de dormir. E ele sabe que na hora que acordar, ele vai ter. Então, quando a gente tem um esquema de alimentação, isso não só para as nossas crianças, para qualquer pessoa, a gente acaba desenvolvendo hábitos muito mais saudáveis de comer. Agora, se eu como a qualquer hora, só na hora que me dá fome, e eu tenho um cronograma super desregrado alimentar, o meu organismo, ele vai retendo as calorias. Ele não vai queimar, eu não sei a que horas vai entrar comida de novo, eu não sei o que vai acontecer. E a gente começa a ter compulsão por doce. E a gente começa a ir atrás por doce, e a compulsão por doce, para quem veio no encontro passado, sabe o que acontece? Ela dá aquele pico de saciez e depois desaparece. Você tem a fome rebote, que você quer comer de novo, e comer de novo, e comer de novo. Você nunca se sacia e você não entra numa alimentação de um ciclo saudável. Então a gente precisa ter um cronograma de alimentação para as nossas crianças também, mesmo que elas chorem durante o dia. Quem decidir entrar em algum programa de alimentação para fazer com que a criança coma melhor, coma em horários, coma mais ou coma menos, ou coma coisas diferentes, eu aconselho a fazer no mesmo esquema que a gente faz o desfraudar. Resolveu desfraudar, só desfrauda por 1 mês e meio. Não faz mais nada com a criança, não se ocupa a mente com mais nada, porque isso vai tomar bastante energia. A alimentação é a mesma coisa. Você vai querer, o seu gol, agora com o seu filho nas férias, é trabalhar a alimentação, porque ele vai estar em casa, você vai saber o que ele come, não vai ter interferência da escola, de você não saber. E também não vai mandar ele de mau humor, porque a gente tem aquela fobia de não mandar a criança para a escola sem almoçar, né? Então, como ele vai estar em casa, eu quero entrar com a alimentação, só trabalha isso, esquece todo o resto. Esquece vestir, esquece desfraudar, esquece número, esquece alfabeto, esquece qualquer coisa. Se concentra nisso, porque vai tomar bastante energia dos dois, de você e do seu filho. Então é bom a gente ter esses gols separados. E tudo que você conseguir de flexibilidade dentro da alimentação, você vai ver esse resultado em outras coisas também. Essa flexibilidade passando por outras coisas também. Então a gente tem aqui o modo de intervenção. Primeiro a gente tem que estabelecer os horários das refeições e dos lanches. Eu aconselho o café da manhã, um lanche no meio da manhã, o almoço, um lanche no meio da tarde, o jantar e um lanche antes de dormir. A criança ela precisa mais calorias e precisa ingerir mais do que a gente durante o dia, mas ela precisa ter esses horários pré-estabelecidos. A gente precisa limitar a ingestão de líquidos entre as refeições e os lanches, para somente água. Muitas das nossas crianças bebem suco de uva o dia inteiro. O suco de uva tem açúcar, principalmente aquele de caixinha, tem muito açúcar. E vai tirar o apetite da criança. A água não tira o apetite da criança. Ai, mas meu filho não toma água. Suco de laranja espremido da laranja, sem nenhuma adição de açúcar, também não tira a fome da criança. Aquele suco de laranja lima não tira a fome da criança. Então são duas opções que tem, ou é água ou é o suco que você vai experimentar. Não adianta comprar o suco de caixa, porque ele vem com açúcar, né? Mesmo que esteja escrito não vem, geralmente eles vêm com pouco de açúcar e tira a fome da criança. A gente precisa fazer um jeito de não tirar a fome da criança. Beber muita água, a água não vai tirar, pode beber quanta água quiser, mas qualquer tipo de suco, mamadeira ou vitamina vai tirar a fome da criança, né? E a gente precisa estabelecer um tempo para cada refeição. Então isso que, voltando ao que a Márcia estava perguntando, como é que você vai insistir? Vai ter um limite, um almoço, eu não sei se está escrito aqui no slide ou não. O almoço ele dura geralmente de 20 a 30 minutos e um lanche tem que demorar de 10 a 20 minutos. Então você vai fazer o esquema ali, a criança ela tem aquele tempo. Ela não comeu ali, ela vai ter que esperar a próxima refeição, por isso que é legal a gente ter 6. Porque aí ela não vai passar também tanto tempo sem comer, porque depois ela vai ter o outro. Dependendo da aflição da mãe, você já entra com alguma coisa que ele coma mesmo logo de cara, para não entrar na briga na refeição seguinte se ele não comeu. Dependendo da mãe, se conseguir segurar mais, você pode insistir. Eu não sou a favor de fazer com que a criança passe fome até ela comer, porque cai, né, o nível de açúcar no organismo e dá outras consequências, principalmente nas nossas crianças, que eles acabam ficando com um comportamento mais irritado, não ficam aptos a aprender nenhuma criança. Então a gente precisa ir medindo como a gente faz isso. Se a gente deixar elas irem para a cama e dormir com fome, elas também não vão dormir bem. Então a gente tem que sempre ter um bom senso nisso, né? Estratégias gerais de comportamento ambiental. Se não é realmente uma pergunta, não pergunte. Né? Então, se a criança ela vai, se o gol é que ela experimente a banana, a gente põe no prato e fala, você lambe a banana. Não pergunta, você quer lamber a banana? Você vai lamber a banana? A gente nunca pode dar essa abertura para a criança.
Então, de novo, seja diretivo e não sugestivo. Ignore choro, reclamações ou qualquer comportamento de fuga. Não entre em batalhas e discussões. Aqui é principalmente para vocês fazer qualquer coisa. Eu vou te matar, eu vou botar fogo na casa. Não é ele, não é o Arthur também tem essa fala. Eu não vou comer nunca mais, eu te odeio, eu não quero. Crianças muito verbais entram em umas discussões e que a gente tem que tirar todo o teor pessoal daquilo, porque a criança ela só está falando, é uma verborréia, ela só está falando por falar, ela não vai fazer nada daquilo que ela está fazendo, principalmente porque ela não vai sair da mesa nos próximos 30 minutos. Não tem jeito. Então, a gente tem que ignorar. Quanto mais você explica, não, mas você me odeia, mas por que você me odeia? Você cuida tanto de você. Você dá abertura para a discussão, para a criança começar a falar, olha, não, eu acho que eu te odeio mesmo, eu acho que eu tenho aqui umas razões, eu não tinha nem pensado nas razões. Então a gente não abre para a criança. Ah, eu te odeio, não, tudo bem, só lambe a banana. É o que a gente tem que fazer. Não é fácil, gente, eu vou te dizer, eu tenho um Pedro em casa, não é fácil fazer esse tipo de coisa, não é fácil aguentar os gritos. A gente tem o Pedro, ele tem problemas de autoagressão também, então eu posso dizer que eu tenho um circo inteiro em casa, e ele se bate na testa quando você... E a gente fica ali, espera, ele já acalmou, então agora você lambe a banana. Você já acalmou, então agora você lambe a pera. Na verdade, a gente está passando da maçã para a pera, que é mais perto, a gente não chegou na banana. Lambe a pera e espera. E tem que esperar com calma. Eu falo que eu sempre brinco que nessas horas o meu corpo sai de mim e eu viro uma outra pessoa, porque é muito difícil a gente ver o próprio filho nessa situação e não se irritar. Aos 10 anos você começa a irritar, aos 3, 4 você tem pena, aos 10 você já fica irritadíssimo. Tá, a gente tem também as nossas reações emocionais, porque parece uma batalha, parece um confronto, mas a gente tem que ser mais inteligente com as nossas crianças, mais sábios, a gente tem que ter mais doçura e ter mais paciência que eles e resistir mais a esses embates do que eles. Então a gente tem que esperar. Então, essas batalhas por crianças verbais, vem muita coisa, vem coisas do tipo, eu vou te matar, eu vou botar fogo na escola, eu vou botar fogo na casa, eu te odeio, e a gente tem que ouvir tudo isso e não processar isso como não é uma ofensa pra gente. A criança ela tá tentando se defender de uma troca de um ritual dele. A gente precisa entender isso, tudo bem, é tão assustador assim para ele trocar um ritual, e ele precisa trocar, é melhor ele trocar esse ritual agora aos 7, 8, 10 do que aos 17, porque uma hora ele vai ter que trocar esse ritual, não tem jeito, a vida é muito dinâmica pra gente estar fazendo todos esses rituais. Quando ele começa a fazer birra, aí você fica parada ainda olhando ou você some do campo de visão dele? Na alimentação você tem que ficar do lado, senão ele vai sumir da mesa também. Na alimentação você tem que ficar ali do lado e esperar. Tem mais pra frente, tem questões como a gente usar a motivação pra eles, que isso pode ajudar bastante. Mas se ele entra, principalmente, porque ele vai estar sentado num cadeirão. Quantos anos? 3. Vai estar num cadeirão, você tem que ficar perto, senão de tanto ele balançar pode cair. Mas você não tem que emocionalmente reagir àquilo. E aí ele grita, na hora que ele toma aquele ar, que deu um silêncio, vamos experimentar? E segue sorrindo, e aí não vai ser da primeira vez que ele vai experimentar, não vai ser da segunda vez, não vai ser da terceira, pode não ser da quarta, nem na quinta, nem na sexta. Mas se você conseguir manter a sua emoção, e toda vez que ele suspira, você fala, vamos experimentar, ele vai começar a, da segunda vez, gritar com menos intensidade. Depois vai diminuindo essa intensidade do grito, depois vai diminuindo o prolongamento desse grito dele, e dali um dia ele vai passar a falar, bom, minha mãe não está assustada com isso, então eu não preciso estar assustada. A questão da gente reagir tá vendo? Eu sabia que era perigoso lamber isso, olha como minha mãe ficou. Né? É o que vai na cabeça deles. Ao mesmo tempo que a gente fala, pô, ele fala que me odeia, e que gerei esse menino, eu faço de tudo, entendeu? Como é que ele me odeia? É o que vai na nossa cabeça. Ele entende que isso que vai na nossa cabeça, que é tão ofensivo. E a gente tem que entender o que vai na cabeça deles quando a gente entra nesse ritmo mesmo de birra. Uma coisa que é super comum acontecer com qualquer criança, principalmente as crianças, tipo, a criança caiu no chão e todo mundo fala, ah, não foi nada, e dá risada, a criança levanta, chacoalha um pouco e segue. Se todo mundo voa pra cima pra ver o que ela tem, a criança chora, porque ela fala, bom, nossa, eu levanto, tá todo mundo preocupado, melhor eu ficar preocupada também, porque existe essa corregulação. Nas nossas crianças é muito mais baixo, vai demorar muito mais pra ele perceber isso, mas ele vai perceber, bom, se minha mãe não tá ficando irritada nem assustada porque eu tenho que lamber essa pera, então eu acho que lamber essa pera não é uma coisa assim tão
terrível que nem eu tô pensando. Agora, se minha mãe tá brava e grita comigo e desiste, porque a gente às vezes perde também a calma, fala, ué, eu tinha razão, tá vendo como minha mãe tá por causa dessa pera? Não é ele, é a pera, não é um problema. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Marie, aqui. Não, hoje o Davi, né, acordou e foi pra sala e ele, do nada, falou, quero comer maçã. Aí todo mundo, né, foi em cima do menino pra ver o Lucas com o iPod, filmando e tudo mais. A gente correu, né, aí o Hugo pegou um pedaço, fui tentar dar pra ele. Ah, não, mãe, acho que eu mudei de ideia. Eu quero sem casca. Aí corremos, todo mundo, tiramos a casca, as meninas, né, tudo assim, passando a mão no cabelo dele, né, mas aí foi só Foi muita reação pra ele. Ele sentiu a Paris Hilton, aí ele falou, peraí. No fim, ele só lambeu de novo, tudo bem. Mas eu acho que da próxima vez, se tiver uma reação menor e for mais natural, é que nem é o caso dela. É a mesma coisa da birra, parece tipo, nossa, eu falei uma coisa, eu passei a controlar o ambiente. E aí ele entra nesse outro modo do controlar o ambiente. Não é mais a fobia com a comida, mas o prazer de controlar o ambiente. Bom, então, deixa eu ver até onde todo mundo vai fazer o que eu quero. Agora eu quero sem casca. Agora eu quero que você dê uma cambalhota e me entregue a maçã. Agora eu quero que você dê a cambalhota e me entregue a maçã sem casca, assobiando. Porque ele vai criando. Eu quero ver até onde minha família vai só pra eu comer um pedacinho de maçã. Aí acho que ele entrou nisso. Então vocês vão ter que, primeira vez, né? Natural, mas seguir mais leve, né? Tire muito proveito da modelagem. Muitas vezes isso acontece. Eu queria tanto que o meu filho comesse salada. Aí você vai na casa, a mãe não come salada. Ninguém come salada. A única que queria comer salada é a criança. Não vai funcionar. Não tem jeito. Tem que entrar no hábito da família. Tem que entrar. Muitas vezes o que acontece também é a criança, ela come na escola de tudo. E em casa, nada. Ela come na casa da avó várias coisas diferentes que a avó fala. A mãe fala, é impossível porque em casa ele não come nada. É possível porque na casa da avó mais gente deve comer tantas outras coisas. Na escola ele vê as outras crianças. O Pedro ele passou a aprender a comer pão com manteiga na escola porque as outras crianças comem no lanche. Ele aprendeu a comer outros tipos de bolacha salgada na escola por causa das outras crianças. Ele está numa escola municipal, então é fantástico. A merenda é igual para todo mundo, não tem aquela distinção, cada um tem o seu. Infelizmente, em algumas escolas particulares, cada um leva o seu lanche, então você perde essa questão de poder, né, ter essa troca e todo mundo a mesma coisa. O Luiz está numa escola particular, na Maple que eles também fazem o lanche para todo mundo. Eu acho bárbaro, você paga a taxa do lanche, não precisa ficar no supermercado descobrindo o que você vai levar de lanche. Então isso ajuda muito, porque eles acabam experimentando, porque é para todo mundo, é igual, e os outros estão comendo, uns comem, outros não, e eles pegam essa modelagem. É mais fácil quando os outros também comem, para as nossas crianças experimentarem, principalmente pessoas da mesma idade. Então, às vezes, trabalhar alguma questão de introduzir um novo alimento. Quem tem ATs nas escolas, usar a hora do lanche para isso pode ser uma opção também. Lembrando que precisa estar todo mundo ciente que a criança vai gritar, ela vai ter algum tipo de comportamento, mas vai ser por um período. E dali ela vai poder ter uma alimentação mais sociável e mais saudável. Mas no caso do ritual, quando eles querem, da mesma forma, vai mudando isso? A gente vai usar reforço para isso. Aí não é fobia. Né? Então a gente precisa fazer escolha de novos alimentos, né? A gente precisa fazer uma lista do que a criança, do que a gente quer oferecer para a criança, porque a gente não pode ser muito randômico também, né? Um dia oferece a fruta, outro dia oferece um quiabo, outro dia oferece alguma coisa, porque a gente precisa que ela tenha essa constância de experimentar o número de vezes para poder gostar da vez. Então é legal a gente ter uma lista. O meu gol na casa da Tati, o gol é que o Davi coma mais frutas, então eles têm a lista, não necessariamente escrita, mas pelo menos tem em mente a lista de comida, de frutas que ele vai experimentar. Se numa outra casa é uma questão de verduras, ou uma questão às vezes de pão, tem crianças que não comem pão e às vezes a gente precisa para praticidade, ou tipos de bolacha, algumas crianças são resistentes a outros tipos de bolacha, às vezes a gente precisa dessa praticidade também. A gente faz a lista desses alimentos. Eu quero 5 alimentos, eu vou trabalhar 5 alimentos por vez para fazer essa rotatividade, para que ele experimente e saiba que só tem que experimentar. A gente não pode trabalhar somente o mesmo alimento, senão a gente, com as crianças que fazem rituais, aí vamos experimentar, eu só vou experimentar maçã, não, mas a gente quer que experimente, que crie o hábito de experimentar alimentos, né? A gente, por exemplo, o Pedro, ele come a maçã, a gente quer expandir para pera. Eu não vou pegar a maçã e expandir para um caqui, que tem uma textura, cor e tudo absolutamente diferente. A gente vai ajudar, principalmente nas crianças com fobia, a gente vai ajudar elas a ir expandindo dentro da mesma textura e dentro da mesma cor e depois ir mudando
gradativamente o jeito, né, do alimento que a gente quer que eles experimentem. A gente pode misturar com alimentos preferidos, né? A gente pode, principalmente para as crianças que o caso não é fobia, que o caso é ritual, a gente pode misturar um pouquinho de carne no arroz, se o problema dela é comer carne. Ou a gente pode misturar, quando a criança só toma mamadeira, ou só toma suco, as crianças estão viciadas no suco de uva. Puxa, eu quero fazer esse negócio, mas meu filho só toma suco de uva, eu não consigo tirar o suco de uva dele para passar para a água, porque se eu não dou o suco de uva, ele nunca vai, não vai tomar nenhum outro líquido, então eu preciso que ele tome o suco de uva. Então a gente vai precisar primeiro começar com entrar a água na vida dessa criança. A gente tem o suco de uva, que você dá o copo cheio de suco de uva, passa a fazer isso de suco de uva, um tantinho de água. E começa depois a inverter essa proporção. Começa a aguar, começa a batizar bastante, até o ponto de que está bem ralinho e que a criança dali vai passar a aceitar só a água. E isso é uma técnica de misturar com alimentos preferidos. O que eles falam a gente já usou bastante, principalmente com o Luiz, uma época a gente teve há 3 anos atrás exatos, a gente teve um problema muito grande com ele, com a alimentação, porque ele estava com trauma. Ele passou 10 dias em UTI de hospital por causa de uma pneumonia. E ele tiveram que enfiar remédio, goela abaixo, máscara de oxigênio e coisas. Então ele ficou com fobia de qualquer coisa que chegasse perto da boca dele. A gente teve que começar a misturar as coisas, que ele gosta muito de azeitona. Então eu tinha que colocar azeitona em tudo, para ele poder voltar a comer. Hoje ele come muito bem, ele sempre foi uma criança que comeu muito bem. Ele teve esse trauma, ele ficou acho, com 6 meses, que ele não queria comer, que ele não queria experimentar nada. E era super difícil, que era justo numa época que ele precisava comer, que ele tinha emagrecido um monte, né? E estava com todas as deficiências por causa da pneumonia que ele teve. E eu tive que começar a colocar azeitona em